Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Bradesco ou Itaú? Caído? Não, vou te mostrar aqui alguns detalhes extremamente importantes. Lógico que o raio-x inteiro para falar de dois bancos nesse período, nesse pequeno prazo que nós temos é muito difícil, mas eu vou te dar uns insights aqui extremamente importantes para você coloca, tira, põe, aumenta, coloca. Você vai ver aí. Vem comigo. Mas antes de tudo, fala para mim, qual é a ação que você tem na sua carteira do setor financeiro? Diz aí nos comentários para nós. Bradesco e Itaú, o que eu fiz? Então tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer uma comparação para vocês olharem aonde tem de repente o mais campo para você poder entrar ou não. Isso não é uma recomendação, é simplesmente um raio-x para que você fique um pouco mais confortável para poder ver alguns detalhes que você possa tomar a sua decisão. Eu peguei neste ano como é que está o desempenho das duas ações. Então eu coloquei lá, ok, Bradesco e Itaú, que é o BBDC4 e o ITUB4. Trouxe isso para cá, nós estamos com uma desvalorização no Bradesco de 1,33 e no Itaú só 0,19. Aí o que eu peguei? Peguei a rentabilidade dos 5 anos. Por quê? Nós tivemos a pandemia aí, o ano passado, então nós temos que pegar períodos até mesmo de volatilidade normais, sem ter esse estouro todo que aconteceu no mercado, essa crise toda. Então se nós olharmos isso num período um pouco maior dos dois, se você olhar a rentabilidade deles, ficaram muito próximas. O Itaú ficou em torno de 119,27 e a rentabilidade do Bradesco ficou em 117,67. Muito próximo. Então nós estamos falando que a rentabilidade de duas empresas estão ali, ó, para e para. Beleza. Vamos estudar o dividendos também. Então eu coloquei dividendos desde lá de 2017 e trouxe ele até 2021, pelo menos o que foi distribuído até o presente momento aqui que eu estou gravando esse vídeo. Se nós olharmos bem, em 21 até agora, somente 21 o Bradesco distribuiu mais. Todos os outros anos, o Itaú veio distribuindo mais aos seus acionistas. O Itaú já fez uma divulgação que ele vai pagar 2,15 bilhões em JCP, que é juros de capital próprio em agosto. Que aí eu fiz uma matemática lá que é em torno de 0,21 bruto, ainda tem que tirar um imposto de renda disso, mas eu colocando ele bruto, fazendo lá a última coluninha, o enunciado, ele já começa a inverter um pouquinho. Então tudo está dando pinta que o Itaú vai bater o Bradesco novamente com distribuição de dividendos. Vamos olhar o resultado então. Então o resultado do Bradesco do segundo TRI agora foi de 6,3 bilhões contra um Itaú de 6,5 bi. Muito próximo os dois. Mas se você olhar o histórico desde 2015, o lucro líquido entre os dois bancos, o Itaú sempre foi superior ao Bradesco. Então ele sempre lucrou mais que o Bradesco e o que está dando pinta até agora, sim, pelo menos até o segundo TRI que foi divulgado, ele está ganhando efetivamente, tendo uma performance melhor do lucro líquido deles. Não dá para nós falarmos aqui todos os indicadores, mas eu vou citar alguns indicadores aqui que é para vocês chamarem a atenção. Bom, dividend yield é aquilo dos dividendos que eu acabei mostrando para vocês, que até o presente momento, então o Bradesco, ele distribuiu nesses últimos 12 meses 5,08 contra 2,10 do Itaú. E aí tem o P dividido pelo VP, aquele qual que está mais barato ou mais caro. Então o Bradesco ele está mais atrativo para você entrar agora do que o Itaú. O EV dividido pelo EBITDA, que é o valor da empresa, tirando o caixa, o EBITDA, né? É o quanto tempo ele se paga. Então o Itaú ele está mais vantajoso com esse indicador. Temos os indicadores de eficiência, que a margem líquida, por exemplo, do Bradesco estão melhores comparado ao Itaú, mas quem está trazendo maior retorno ao acionista, que é o ROI, é o Itaú com 19,39, e os indicadores de crescimento, que é o CAGR de receita, o Itaú está muito mais atrativo do que o Bradesco, e o de lucro de 5 anos, aí o Bradesco está melhor.
decorrente de algumas ações que eu vou falar aqui para frente. Vamos falar então do Bradesco. Como eu comentei com vocês, o Bradesco teve um lucro líquido de 6,3 bilhões. Se nós fizermos um comparativo de TRI 21 contra 21, aqui ele caiu 3%. Mas se nós olharmos lá em 2020, que é um ano, ele aumentou 63,2%. O número de correntistas do Bradesco, nós olhando lá do segundo TRI do 20 até o segundo TRI de 21, ele teve um aumento de 5,64%, saindo de 30,1% para 31,8%, muito próximo. Se nós olharmos este ano agora, do primeiro TRI de 21 contra o segundo TRI de 21, só teve um pequeno aumento de 1,27%. Mas o importante é que está crescendo. Essa é a parte legal. Qual é o foco de toda jogada aqui que nós temos que visualizar? É que sempre estamos falando que os bancos tradicionais, se eles não se mexerem bastante, eles podem morrer não, mas ficar mais atrasados comparado às fintechs que estão por aí. Nubank, Banco Inter e assim por diante. Então, vamos ver o que esses caras estão fazendo e qual é a performance deles. Então, os canais digitais do Bradesco, no primeiro semestre de 2019 para o primeiro semestre de 2020, ele já teve um aumento de 233% de abertura de conta via app. Se nós olharmos o primeiro semestre, então, de 20 para 21, ele aumentou mais 111%. Então, está escalonando a abertura via web. Então, ele está ganhando procedimento em cima disso. E lógico, esses dois números são de pessoas físicas, que é o maior, mas se nós só isolarmos a pessoa jurídica, do primeiro semestre de 20 para 21, ele teve um aumento de 91%, bem significativo que está andando a situação. Temos que olhar então como é que os clientes digitais estão, se eles estão crescendo. O que nós acabamos de olhar? A abertura, via canais dos clientes digitais, o que está acontecendo? Ele lá de junho de 2020 para junho de 2021, ele aumentou 13%. Sendo que a operação de crédito de IPF de PJ, compararmos semestre contra semestre de 21 contra 20, ele aumentou 21%. Isso engloba o quê? Crédito pessoal, consignado, desconto de duplicata, antecipação de recebíveis, fornecedores, via canal digital, se vê que está tendo um aumento significativo para o Bradesco. Mas o vilão de toda a história foi o quê? Foi os seguros. E não só do Bradesco, quanto do Itaú também, que ele acabou apanhando. Se nós olharmos então como é que ficou então o seguro, previdência e capitalização do Bradesco, ele teve sim uma queda, que já era esperada, mas não tanto quanto o que saiu. O primeiro TRI de 21 contra o segundo TRI, ele caiu 59,79%. Mas se nós olharmos do segundo TRI de 20 ao segundo TRI de 21, ele caiu 51,8%, também muito próximo. Então, esse foi o vilão. A pandemia acabou ajudando, porque teve muita sinistralidade com o Covid, então eles tiveram que desembolsar muita coisa. Então, o lucro líquido ele foi sim prejudicado pela unidade seguradora deles. Semestre contra semestre de 20 contra 21, ele caiu 9,3%, não tanto, mas ele caiu bastante. Então, do Bradesco, o que eu tenho para falar então do Bradesco antes de nós entrarmos no Itaú? As taxas estão reagindo bem, o Selic está subindo, está batendo na porta, então isso vai ajudar bastante. A margem financeira dos clientes está demorando um pouquinho para estar se ajustando, porque a Selic aumentando, essa margem de clientes, eles vão ter que se adaptar em algumas coisas, porque a margem, quando você entra para o canal digital, a margem ele é menor, porque o volume ele tem que ganhar na escala, e as operações de crédito, o spread, eles vão ter que se ajeitar, e isso teoricamente no resto aqui do ano ele tende a se normalizar, tanto para o Bradesco e para o Itaú também, mas está demorando. Como eu falei, a divisão dos seguros foi o vilão da história, mas ele teve resultados sólidos da área de banking, crescimento da carteira de crédito, qualidade do crédito deles melhoraram bastante, está muito saudável nisso, e a recuperação de receitas de serviços e despesas operacionais estão assim sob controle.
Qual é o preço-alvo do Bradesco dado pelo Safra? R$ 32,00 e pelo BTG R$ 34,00. E aí então você decide se você consegue, se você fica com esse papel ou não na carteira. Você decide. Vamos para o Itaú. Então vamos chumbar o Itaú logo de cara. Como é que está o Itaú, a aquisição dos clientes digitais no Itaú? Eles aumentaram 4,7 milhões no segundo trimestre. Se fizermos uma comparação do primeiro TRI contra o segundo TRI de 21, ele está tendo um aumento de 27%. Ele tem uma base hoje no ITI Itaú de 7,8 milhões do total dos clientes que foram até em junho que eles divulgaram. Mas nós temos que olhar que 2,6 milhões de novos clientes no segundo trimestre de 21. E então foi extremamente positivo. E 90% não eram correntistas. Então entrou nessa plataforma do ITI, do Itaú, 90% de não correntistas. Então eles estão ganhando. Eles têm um projeto muito legal, vamos falar assim, que é o projeto de varejo, onde existe uma transformação geral do atendimento de modelo de tudo do Itaú. Desde o básico até não importa qual é a instância, qual é o tipo de cliente onde você esteja, eles estão mudando. Então eles têm intenção sim de capitalizar isso ainda este ano, 75% do resultado ainda este ano. E o resto vai ser um pouquinho para o ano que vem. Nós estamos falando que de 355 de crescimento via portal digital. E eles têm uma expectativa com essa modelagem toda de atendimento onde eles estão falando, de aumentar 4 vezes mais a venda via esses canais até 2025, que se efetivamente nós olharmos essa evolução do ano que vem, pode ser um caminho interessante para ficar de olho na parte digital. Você vê que eles podem estar fazendo uma bela transformação disso. A margem financeira também, tanto do Bradesco quanto do Itaú, vai estar demorando para se ajeitar. Eu peguei aqui do Itaú para estar mostrando para vocês. Olha, ele saiu lá do segundo TRI de 20 de 8,4 e o segundo TRI de 21, 7,4. Mas se você olhar o TRI passado, 7,3 para 7,4. É nada. Então ele tem que se ajustar a isso um pouquinho mais para frente e eles estão sim com a expectativa agora com a Selic subindo para estar se ajeitando isso. Mas não vem na mesma velocidade que o aumento da Selic. Então a Selic está subindo muito mais rápido do que a margem vai acontecer. E também como o Bradesco, o vilão, maior parte do resultado do Itaú também foi o bloco seguros. E aí eu trago o resultado de seguros para vocês aqui, ó. O segundo TRI de 21 contra o primeiro TRI de 21, pelo menos não caiu tanto quanto o Bradesco, mas caiu 8,5%. E se nós olharmos lá no segundo TRI de 20, ele caiu 10,9%. Isso já inclui todas as receitas de seguro, previdência e capitalização após as despesas do sinistro e comercialização deles. Então, ainda querendo ou não, teve influência e continuará. Só não sabemos o quanto tempo ainda se efetivamente as vacinas não andarem bastante, aí mais rápido inclusive, para que tenha uma certa diminuição nessa sinistralidade, nesse quesito Covid específico. Qual é a principal mudança que eles estão fazendo? Eles estão mexendo lá na parte de investimento, todo mundo sabe que o Itaú está trabalhando bastante com isso. Então eles estão com uma especialização de mais de 100 escritórios deles. Tem mais de 1.500 especialistas deles. Tem um foco, inclusive, direto, se você não conhece, tem um app deles chamado Ion, que é uma plataforma dedicada de investimentos, que é onde eles vão estar trabalhando bastante, e esses especialistas em investimento já estão trabalhando com essa plataforma, que ela vai começar a ofertar muito mais produto em cima disso. Então essa é uma grande mudança com relação ao investimento. Eu vou falar aqui de alguns tópicos só do guidance deles. O que é o guidance? Vamos lembrar. Ele é um conjunto de estimativa de informações futuras que uma empresa fornece sobre ela mesma, decorrente do mercado como está. Isso é meio incômodo eles estarem fazendo, por quê?
ele tem que fazer uma projeção e ele divulga na expectativa do mercado. Então, quando ele vem para frente, ele solta o resultado dele, o pessoal olha o guidance, por exemplo, e vê que se ele foi alto, baixo, e aí isso pode sofrer muita volatilidade à ação. Então eu coloquei aqui, ó, a carteira de crédito do Itaú, eles estão estimando em ficar de 8,5 até 11 e do Bradesco entre 9 e 13. A margem de clientes do Itaú entre 2,5 a 6,5 e do Bradesco entre 2 a 6. O resultado de operação de seguros de previdência e capitalização do Bradesco, você vê que eles já estão esperando um outro chumbo, menos 15 a menos 20, terminando este ano. E a receita de prestação de serviços e seguros do Itaú, positivo, de 2,5 a 6,5. Então, teoricamente, a expectativa de terminar esse ano do Itaú está melhor. Mas eu vou deixar para vocês aqui, para vocês darem um print na tela, do guidance inteiro, do Bradesco, aqui ó, esse, e do Itaú, que é este aqui também, aonde vai mostrar o anterior e o revisado. Vocês olham sempre o revisado, que é a expectativa do final do ano deles. Beleza? Vamos então para o nosso fechamento aqui. O que está acontecendo? Tem um risco do setor claro sobre o que está acontecendo com toda a economia. Corre o risco de uma desaceleração da economia, da Delta, por exemplo, que está chegando ainda, o vírus Delta. Se não tiver esse controle, isso vai ter um encolhimento novamente. Nós estamos aí sempre na porta aí batendo o risco político, a taxa de juros terão influências no resultado diretamente, seja ela positiva ou negativa. Se continuar subindo, essas margens vão melhorar, mas não na velocidade do aumento, porque a inflação vai estar comendo aqui embaixo, então tem que ficar de olho nesta parte. Tem um avanço da concorrência, que são todas as fintechs que eu comentei. Eles já nasceram com o mundo diferente dos tradicionais, então os tradicionais eles têm que mudar muita coisa, então eles acabam sendo mais lentos do que qualquer outra coisa em cima da fintech, mas tudo que ocorre isso, essas fintechs vão acabar achatando mais ainda os ganhos dos bancos tradicionais, porque eles já nascem diferente e eles então têm uma redução grande dos spreads. Com isso, o que vai trazer? Redução de receita de tarifas e spread, por exemplo, nos bancos tradicionais. Tem um aumento assim, de taxa de inadimplência, pode ser que tenha, se isso não se normalizar, a parte da economia, e pode ter taxas, perda de negócios, principalmente ligado a seguros nesse período. Então, até o semestre do próximo ano, eu vejo sim um problema ligado ao foco de perda de seguros disso. O avanço digital, o que ele vai mudar? Ele vai mudar a lucratividade do banco, sem sombra de dúvida. Ele vai encolher isso. Os negócios bancários vão acabar mudando bastante todo esse processo. Então, fica bem difícil, existe sim uma lentidão que nós estamos falando dos bancos tradicionais contra as fintechs que estão aqui, porque elas já tomam um partido muito mais rápido e diferente. Mas o que nós estamos visualizando tudo aqui? Que talvez o Bradesco, que está apanhando muito mais do que o Itaú, ele tem mais alternativas de estar mexendo, inclusive em alguns custos. Olhando só pela valorização da ação, talvez o Bradesco seja nesse momento um pouco melhor do que o Itaú, que segundo lá o P dividido pelo VP, ele está um pouco melhor. Ele está lá o Bradesco 1,57 contra 2,11 do Itaú. Lógico que não se deve só olhar só isso, né? Mas é sempre um cheiro para você estar olhando aí. Bradesco e Itaú. Vai aí. Você tem na carteira alguma dessas? Mas você quer investimento. Forte abraço. Vem.